Quero então iniciar este culto a Deus, como nós fazemos todos os dias, com oração. Quero iniciar este culto a Deus orando, e eu convido você, irmão, irmã, para a gente orar junto. Convido você para nós aquietarmos o nosso coração, a mente, a alma, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos esclareça, nos auxilie, para que a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eterno, Deus Santo, Deus justo, fiel, graças nós te damos por mais um dia. Obrigado, Senhor. Agradecemos profundamente pela graça deste dia. Reconhecemos que é bondade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos dentro da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, mesmo debaixo da nossa fraqueza, a sermos fiéis ao Senhor. Em tudo, não só naquilo que nos é conveniente. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis à Tua santa obra. Ajuda-me, Senhor, a sermos úteis a nós mesmos. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, do mal. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos aquilo que é mal, a discernirmos aquilo que é e faz parte e vem do mal. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. Louvando e glorificando o Senhor, no nome do Rei Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês informação bíblica sobre um assunto curioso. Eu não sei se você já fez, eu já fiz. Contrário à minha vontade, contrário ao meu entendimento, e fiz numa época que meu entendimento era muito ruim das coisas da Bíblia. Eu entendia aquilo que os outros entendiam, né? Viu, irmã Beth? Eu já tive um período desse na minha vida. Entender aquilo que os outros entendiam. Mesmo não concordando, eu dizia, não, eu estou errado. Né? Até que um dia a graça de Deus me alcançou neste aspecto, né? Talvez você já tenha feito isso, ou talvez você esteja pensando em fazer, Elis.
Talvez você esteja esperando que alguém venha e faça isso para você, né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quem deve pedir perdão? Aquele que ofende ou aquele que foi ofendido? Você já foi orientado. Mesmo sendo ofendido, eu fui. Eu tenho certeza que você já foi. Raras as pessoas que não foram orientadas a, quando são ofendidas, ir lá e pedir perdão ao ofensor, aquele que ofendeu. Eu sei que você já foi orientado, a maioria, é claro. Mesmo sendo agredido, ir lá e pedir perdão ao agressor. Eu nunca concordei com isso. Mas eu tive uma época na minha vida em que eu dizia, não, eu sou extremamente carnal. Como é que eu não vou concordar? Eu tenho que ir lá e pedir perdão para aquele que me ofendeu, aquele que me agrediu, né? Então, eu fui procurar na Bíblia. Se o ofendido, se aquele que foi agredido, magoado, deve ir pedir perdão para o ofensor, o agressor, o magoador. Viu, Eurípides? Eu fui lá, tem que achar isso aqui. Antes de falar, eu quero convidar você para abrir a Bíblia, né? Porque eu falar e não mostrar não muda nada. Você vai falar, ele falou, é a opinião dele. Eu não venho aqui para trazer a minha opinião. Quando eu dou a minha opinião, eu digo, olha, opinião pessoal. Aí você concorda se você quiser. Agora, a Bíblia é Bíblia, né? Então vamos abrir a Bíblia. Evangelho segundo Mateus, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 21. Pedro conversando com Jesus. Pedro estava batendo um papo com Jesus. Aí Pedro chega mais perto de Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Olha, para quem está vendo o culto, né, através do Facebook, eu fico olhando para cá, porque aqui estão as coisas que eu escrevi, os tópicos, né, para eu poder falar, tá? Então é por isso que eu me dirijo aqui. Então, eu nunca achei na Bíblia que o ofensor deve receber o pedido de perdão. Eu nunca achei na Bíblia que aquela pessoa que foi ofendida, magoada, agredida, deva pedir perdão. Eu nunca achei. Não sei se é proibido. Eu nunca achei. Não tem esta passagem ou qualquer coisa que nos indique que
aquele que foi magoado, agredido, ofendido, deva ir pedir perdão. Esta passagem que nós lemos, Pedro está falando de quem? Olha, aqui é muito claro, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Não está dizendo que Pedro vai pedir perdão a uma pessoa que pecou contra ele. Eu sempre achei isso meio fora de prumo. Eu sempre achei que isso é anti-relógio, né? O relógio funciona assim, essa é a, né? Eu sempre achei que aquela pessoa que foi magoada, agredida de alguma forma, ofendida, ela ir pedir perdão, não tem isso na Bíblia. Não tem. O ofendido pedir perdão ao ofensor. Tem sempre Cristo, por exemplo, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Cristo na cruz não pediu perdão, porque quando ele foi furado com prego, agredido com a lança, né, Altino? Cristo nunca pediu perdão aos romanos, dizendo: vocês me perdoem porque a hora que vocês me furaram com a lança, espirrou sangue aí em vocês. Vocês me perdoem porque o meu sangue aqui na cruz espirrou em vocês, sujou a roupa de vocês, vocês me perdoem. Não foi isso que Cristo fez. Quando Judas traiu Jesus, em que lugar da Bíblia tem Jesus indo até Judas e falando: ô Judas, você não gosta de mim, viu? Você me perdoa, tá? Tem algum lugar na Bíblia isso? Claro que não tem. Isso que eu acabei de falar é uma loucura, é uma insanidade. Não tem na Bíblia, mas isso é ensinado dentro das igrejas. Vai lá. Mas eu vou lá, foi ele que falou mal de mim, foi ele que me agrediu, ou com palavras, ou até física. Eu vou lá pedir perdão para ele. Vai lá. Isso que é ensinado. Mas na Bíblia não tem isso. Então, para a gente entender bem isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem que entender primeiro o que é perdão, né? Você vê que essas coisas que são, de repente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando e que vão amanhã ou depois ouvir e ver sobre este assunto foram ensinadas que elas devem fazer isso. Isso é ensinado dentro de denominações, grandes denominações, poderosas denominações, mas a Bíblia não ensina isso. Perdão, quando a gente pede perdão, é quando a gente reconhece que erramos, que pecamos. Se eu não pequei, se eu não reconheço que eu pequei, como é que eu vou pedir perdão a outra pessoa? Benedito, como é que eu vou chegar lá e vou falar para a pessoa
que agiu contra mim para ela me perdoar? Jesus alguma vez, eu vou repetir, chegou para Judas e falou: "Ô Judas, olha, você me perdoa aí, você não gosta de mim, você tem roubado a gente aí, você tem tirado dinheiro da nossa bolsa, mas você me perdoa, viu, Judas?" Tem isso na Bíblia. O filho pródigo, por exemplo, tem algum lugar da Bíblia que o pai do filho pródigo diz assim para ele: "Ô filho, perdoe, porque eu era muito rico. Perdoa porque, você me perdoa porque você roubou de mim. Perdoa porque você gastou todo o dinheiro com prostitutas." Isso seria uma insanidade, seria uma loucura completa. Não é? Não, porque a Bíblia não traz isso. E eu estou aqui à disposição para você mostrar para mim o contrário do que eu estou falando. Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Olha o que está escrito: "Se teu irmão pecar", obviamente é contra ti, né? Na sua Bíblia deve estar em colchete o "contra ti", não é? Por que está aqui em colchete? Para te explicar. Se o teu irmão pecar contra ti, porque está dizendo, vai lá falar com ele. Se ele pecou contra o outro, quem tem que falar com ele é o outro. Por causa disso que aqui na Bíblia está esse colchete com "contra ti". Vai arguí-lo entre ti e ele só. Quer dizer, vai lá perguntar para ele, questionar por que ele fez aquilo. Arguir é isso. Questionar, perguntar. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Não tem esse negócio de pedir perdão para a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te agrediu. Isso não existe na Bíblia. É exatamente o contrário. O sujeito aqui, ó, não vai pedir perdão, ele vai dizer: "Peraí, por que você falou isso de mim? Por que você me agrediu? Por que você mentiu contra mim? Por que você me ofendeu?" E nessa conversa, Nelson, eles podem se entender, aí você ganha um irmão. Se ele não quiser nem conversa com você, vai você e mais 2 ou 3 pessoas como testemunha. Não está lá dizendo, vai lá pedir perdão para ele. Mas foi ele que falou, foi ele que te roubou, foi ele que atirou, foi ele que te bateu. Como é que você vai pedir perdão? Porque o pedido de perdão, é isso que nós precisamos entender, é o reconhecimento de que você pecou. E se você não pecou, como é que você vai pedir perdão? O ofendido é quem perdoa, não é o ofendido que pede perdão, como grande parte das igrejas denominacionais ensinam. Ah, eu não concordo, porque... Mas você não concorda com a Bíblia? A Bíblia não ensina isso.
não concordar simplesmente por não concordar, aí você pode não concordar com a lei da gravidade, você pode não concordar, mas aí é problema seu. Agora, que não existe este ensinamento bíblico, não existe. Imagina você, imagina, né? Imagina, pessoa parou com um carro embaixo de uma árvore, um calor e tal, e ficou lá dentro do carro, mexendo no celular. Imagina, pipi e tal. Aí chega um sujeito com um pedaço de pau e começa a bater no carro desta pessoa. Quebra para-brisa, os vidros, amassa o carro todo. Aí a pessoa sai do carro e vai lá e fala: olha, você me perdoa de eu estar com o carro parado aqui embaixo da árvore, viu? E você me perdoa também porque fez calo na sua mão de tanto bater com o pau no meu carro. Você me perdoa, viu? Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. E isso que está dizendo aqui em Mateus 18, do 15 ao 17, quer dizer, na verdade vai do 15 até o 20, né? Não está te obrigando a ir lá. Você pode ir, você pode ir lá arguir a pessoa, questionar, saber. Tem gente que você vai perguntar, ele vai te agredir mais ainda. Então você não deve ir. A Bíblia te dá, quando está escrito isso aqui, a Bíblia está te dando o direito, Rosemary, de você ir lá. Ela te dá o direito, ela não está te pondo isso como obrigação. Você concorda? Você vai lá, o sujeito te roubou. Aí você vê a pessoa na rua, você vai lá questionar dela por que ela te roubou, é capaz dela te matar. A Bíblia te dá o direito de fazer isso. E está tratando aqui de cristão para cristão. Não está tratando de um cristão para um ímpio. Então você tem o direito, mas não é obrigação. O que você pode fazer, e que está dizendo aqui em Mateus capítulo 18, do 15 até o 20, né, é que você pode, com esta conversa, se a pessoa aceitar também, porque aqui existe a possibilidade da pessoa nem aceitar, é tentar minimizar o furor dessa pessoa contra você, o ódio. Mas não é obrigação fazer isso. Mas ensinam que você tem que ir lá contra aquele irmão, irmã, aquela pessoa que está zangada, que te ofendeu, que te agrediu. Eles ensinam que você deve ir lá e falar: olha, você me perdoa, viu? Isso, aliás, pedir perdão, sendo o ofendido, é antibíblico. Porque não tem exemplo nenhum na Bíblia disso, não faz sentido isso. É uma loucura, eu acho loucura. Você está andando com o carro, o sujeito vem, pá, bate no seu carro. Você está certinho ali. O sujeito bate no seu carro. Fura o sinal e bate no seu carro. Aí você vai lá e fala: oh, me desculpa, viu? Porque eu estava certinho aqui no sinal, mas você furou, você me desculpa. Oh,
o sujeito vai acabar batendo em você de novo, porque vai achar que você está zombando dele. Ah, mas espera aí, pastor. A gente deve perdoar sem a pessoa pedir perdão. A Bíblia diz isso aonde? Aonde que a Bíblia diz isso? Então, eu levantei aqui algumas passagens que causam essa confusão. Que o ofendido deve perdoar, independente do ofensor pedir o perdão. Agora, não está dizendo que o ofendido tem que ir lá pedir perdão. Não é? Por exemplo, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Não está dizendo para você ir lá pedir perdão. Você perdoa intimamente, né? Perdoa-nos os nossos pecados. Lucas 11:4. Pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Mas não está dizendo para você ir lá pedir perdão. A única passagem que mostra que você deve confrontar a outra pessoa, que você tem o direito, não que você deve, é esta daqui, Mateus 18, do 15 ao 20. As outras dizem que você deve perdoar, mas você não tem que ir lá falar para a pessoa que você perdoa. Ela não veio pedir perdão. Você simplesmente não guarda a mágoa, o rancor, o ódio contra aquela pessoa. Efésios 4:32, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não está dizendo que você tem que ir lá, e nenhuma passagem diz, você vá ao seu ofensor, ao seu agressor e peça perdão. Não existe esta passagem. É o ofensor quem deve, e só ele, pedir perdão. É o ofensor. E somente aquele que ofendeu, que magoou, que tripudiou, é que deve pedir o perdão. Lucas 17:4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Está falando de quem aqui? Do pecador, daquele que te agrediu. Estou arrependido de ter feito isso, você me perdoa. É ele que está pedindo perdão, não é você. Lucas 15:18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quem é que está falando isso? É o pecador. Está falando do filho pródigo aqui. Foi ele que pecou, não foi o pai. Não é o pai que tem que pedir perdão para ele. É ele que tem que pedir perdão. Então, meu irmão, minha irmã, essa história, este ensinamento de que o ofendido deve pedir perdão, o sujeito dá um direto no seu queixo. Pau! Aí você chega para ele e fala, eu estou só dando um exemplo, né? Isso é um exemplo. Só para as pessoas entenderem, é um argumento para as pessoas entenderem. Porque eu sei que tem gente que ainda não está concordando. O sujeito dá um direto no seu queixo. A hora que você acorda, você fala, olha,
Foi você que me deu um soco no queixo? Fui eu, sim. Então, eu quero pedir desculpa para você, porque meu queixo estava muito duro, machucou muito sua mão. Ô, gente, mas não, é isso que pedem para a gente fazer. É isso que essas igrejas denominacionais normalmente, as neopentecostais é que mais ensinam isso. Olha, machucou a sua mão o soco que você me deu? Não, você não se preocupa comigo, não. Eu quero saber se a sua mão está machucada, porque se machucou, eu quero pedir desculpa por eu ter o queixo muito duro. Tem cabimento, né? A maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais ensinam esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria que você entendesse por que ensinam isso. Tem um motivo. Por que eles ensinam? Ensinam porque as igrejas pentecostais e neopentecostais acreditam, creem que a palavra tem poder. Por causa disso. Então eles querem que você verbalize isso, porque você fazendo isso, você vai criar uma energia espiritual negativa. Ou melhor, não fazendo, você vai gerar uma energia espiritual negativa em torno de você. Porque você não liberou o perdão. Onde a Bíblia fala de energia espiritual, positiva ou negativa? Então eles dizem para você fazer isso, porque você fazendo isso, pedindo perdão, sendo agredido, você está gerando em torno de você uma energia espiritual positiva, e se você não fizer, você cria em torno de você um ambiente espiritual negativo que pode ser explorado por demônios para materializar situações ruins e até maldição. É por causa disso que eles te ensinam coisas que a Bíblia não ensina, coisas que Jesus nunca fez. Ah, mas Jesus não pediu. Jesus pediu para que Deus os perdoasse. Jesus não chegou lá para os soldados romanos, para o pessoal lá e falou do Sinédrio, e falou: vocês me perdoem, viu, por eu ser o Messias. Olha a diferença. Jesus nunca fez isso. Eu expliquei aqui, trouxe exemplo de Judas. Mas eu sei que eles usam o Pai, perdoai-los, porque não sabem o que fazem. Jesus falou com Deus. Ele não foi falar lá com os romanos. Olha, quem que ganhou aí a minha veste aí? Ah, foi você? Oh, me perdoa por estar suja de sangue, viu? Jesus nunca fez isso. Isto é um ensinamento errôneo. É um ensinamento fundamentado nesta má interpretação da palavra de Deus, que diz que a palavra do homem tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Então, o que eles ensinam? Na verdade, na real, que a pessoa que foi ofendida, agredida, né, caluniada, vai lá, pede perdão para o agressor, para o ofensor e para o caluniador, porque ela tem medo de demônios e maldições. Aí ela vai e pede perdão, para nenhum demônio agir na vida dela, para nenhuma maldição entrar na vida dela. É por causa disso que eles ensinam.
Eles ensinam fundamentado num outro ensinamento errado, errôneo e antibíblico deles. Não é a minha palavra que tem poder. Que poder que tem a minha palavra? Que poder que tem a minha palavra? Mas quando você está pregando a Bíblia, aí não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra de Deus. Agora eu estou pregando a minha palavra? Não, eu estou esclarecendo você sobre a palavra de Deus, sobre uma distorção que fazem da palavra de Deus. Pedir perdão para o agressor, caluniador, é, na verdade, uma expressão de medo. Porque a pessoa tem medo que, não pedindo perdão para aquele que a ofendeu, a agrediu, ou a caluniou, ou qualquer outra coisa, né? Se ela não pedir perdão, vai entrar demônios na vida dela. Então, ela pedindo perdão, ela estará gerando ao redor dela uma energia espiritual positiva, que vai neutralizar a energia espiritual negativa da ofensa e impedir que os demônios venham atacá-la com situações ruins e maldições. Olha o que eles ensinam. Da onde veio isso? Da Bíblia? De jeito nenhum. Da onde veio isso? Veio de algum lugar? Claro que veio, mas não é da Bíblia. E as pessoas seguem. Por quê? Porque não leem a Bíblia, porque não estudam a Bíblia, porque não contestam. Peraí, me mostra uma passagem. Vão mostrar essas passagens que eu citei aqui. Jesus pedindo perdão ao Pai pelos seus agressores. Mas não está pedindo aos agressores, está pedindo a Deus. Eles puxaram isso, meus irmãos e minhas irmãs, do shintoísmo e dessa filosofia do yin e yang. Foi daí que eles puxaram isso. São eles, pessoal do shintoísmo, dessas filosofias orientais, que têm este conceito, que não é bíblico, este conceito de energia espiritual positiva, energia espiritual negativa. Não é bíblico. Não é bíblico. E isto é ensinado nas igrejas evangélicas. E as pessoas fazem. Com medo, na verdade. Olha, porque se você não fizer, você vai estar atraindo coisas ruins para você. Quer dizer, você é agredido, você é xingado, você é caluniado, você é vilipendiado e ainda vai lá pedir perdão para a pessoa. Não existe isso na Bíblia. Esses donos de igreja, proprietários de igreja, a maioria delas, pentecostal e neopentecostal, chuparam ensinamentos do shintoísmo e da filosofia yin e yang. Sabe aquele desenhinho que tem uma parte preta e uma parte branca aqui? É de lá que eles trouxeram isso. Não é da Bíblia, não. Aí eles pegam aquilo de lá e ficam desesperados para achar na Bíblia alguma coisa que sustente isso. Aí eles começam a deturpar versículos e passagens bíblicas, tirar do contexto. Tirar do conteúdo que ela está.
Isso é um crime. Isso é um crime. Porque se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 18, antes do versículo 14, tem um subtítulo, provavelmente na sua Bíblia também tem. Como se deve tratar a um irmão culpado? Como se... Primeiro, diz que isso é um tratamento para pessoas da fé cristã. Primeira coisa. Segunda coisa, está dizendo que você tem que ir lá perguntar, olha, você está falando de mim, por que você está falando? Da onde você tirou essas coisas que você fala? Você tem que arguir, perguntar, não está dizendo que você tem que chegar lá, olha, você fala de mim, viu, e você me perdoa, viu? Não está dizendo isso, gente, lugar nenhum da Bíblia, é só ler aqui, Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 20, é só ler. Não adianta pegar um versículo isolado, tirar do contexto e usar esse versículo como doutrina, que é o que faz, ou o que fazem os donos dessas igrejas. Que Deus tenha orientado você a respeito deste assunto. Que Deus continue falando com você neste dia sobre este assunto. Que você não fique somente com a minha palavra, fique com a Bíblia, né? No entendimento daquilo que está escrito, um entendimento correto, um entendimento que se equipare à intenção do seu escritor. Que Deus continue nos dando graça, compaixão, misericórdia, e que juntos a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos toda sexta-feira uma programação de perguntas e respostas. Essa pergunta nunca veio. Nunca veio. As pessoas perguntam tantas vezes, isso ninguém perguntou. Nunca. Olha, eu tenho mesmo que pedir perdão para alguém que... Você vê como isso deve ser muito comum. Este tipo de atitude que faz parte da vida cristã, né, deve ser muito comum. Ou então todo mundo já sabia que isso é uma aberração bíblica, né? Mas eu sei que muita gente, ainda depois da explanação feita, ainda não concorda. Então eu não posso crer que todo mundo já tenha tido esse conhecimento, né? Mas sexta-feira que vem a gente vai estar aí com perguntas e respostas para ajudar. Dúvidas sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Vamos orar, entregar este tempo ao Deus poderoso e maravilhoso. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós agradecemos o Senhor por todo o esclarecimento que o Senhor nos dá, nos traz, todo o esclarecimento que o Senhor coloca à nossa disposição. O Senhor tem nos livrado do mal mesmo. O mal está muitas vezes enraizado, né? E o mal usa maquiagem, usa roupagem da verdade, né? Senão todo mundo vê que ele é mentira. Então ele tem que se parecer com a verdade. E o Senhor tem nos ajudado a entender e a discernir, e eu quero te agradecer, te louvar, né, por essa oportunidade de proclamar a tua santa palavra. Continua falando conosco, Senhor, continua nos guiando e derramando sobre nós a tua santa e poderosa misericórdia também neste dia. Esta é minha oração, no nome sagrado, santo
do Rei Jesus. Amém.